Olá, eu sou a Ariane, facilitadora da AGE, Escola de Negócios, e fui convidada pela equipe de marketing da escola para discutir com vocês um pouco sobre o Business English, ou seja, sobre o inglês para negócios. Bom, no dia 27 de agosto, eu participei da live semanal da AGE, que teve como tema a importância do inglês para os negócios, e dentre as discussões que a gente falou um pouquinho sobre o inglês no currículo, então aquela informação que a gente coloca de nível de inglês no nosso currículo, e aí quando chega na entrevista, a gente descobre que não é nada daquilo. E não necessariamente porque você mentiu no seu currículo na hora de dizer que você tinha inglês avançado, mas simplesmente porque você não tem o inglês exigido ali para aquela situação, então para aquele contexto comunicativo. Para as coisas ficarem um pouco mais claras, vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha tido aula de inglês durante 5 anos, ou seja, eu tinha feito curso de inglês durante 5 anos. Então eu entrei na faculdade já achando que eu tinha um nível de inglês muito bom. Até que eu comecei a fazer algumas disciplinas da faculdade e algumas delas eram em inglês porque eu decidi que eu queria fazer licenciatura e bacharelado em inglês. A professora de uma das minhas disciplinas pediu para que o nosso trabalho final fosse em inglês. Então, o que eu fiz? Escrevi o trabalho em inglês. Tirei uma nota boa, a professora disse que meu trabalho estava bom, só que o meu trabalho estava todo vermelho. Então, ele tinha um monte de correção. E quando eu fui ver os comentários da minha professora, os comentários ali do texto não eram em relação ao conteúdo da análise literária que ela tinha pedido no caso. Mas era muito mais questão de estrutura do meu texto, de escrita de um inglês acadêmico que eu não conhecia. Bom, eu sabia inglês, mas eu não sabia o inglês acadêmico. E eu tive que fazer aulas depois de inglês acadêmico para conseguir escrever trabalhos da faculdade de forma correta em inglês, de modo que eu conseguisse depois fazer apresentações da faculdade em inglês. E eu só consegui fazer isso porque eu me expus a essa situação e eu percebi que eu não tinha o conhecimento adequado para aquele contexto comunicativo. Então, a minha dica para vocês, na verdade, é um questionamento. Quando vocês forem colocar o conhecimento de inglês de vocês no currículo, se atentem a que tipo de conhecimento você tem. É um conhecimento do dia a dia? Então, para fazer uma viagem, eu consigo fazer essa viagem. Para poder ler um artigo de uma revista ou uma matéria de jornal, eu consigo fazer isso. Mas será que eu consigo escrever um e-mail para o meu chefe? Será que eu consigo fazer uma apresentação em inglês para alguém de uma empresa sem passar perrengue? Então, é esse o questionamento que eu faço, para que quando vocês forem fazer entrevistas de emprego de vocês, para que vocês tenham conhecimento e tenham condições da situação de vocês, para que vocês não passem aperto. E se vocês, quando vocês se perguntarem, eu consigo escrever um e-mail em inglês, eu consigo fazer apresentação em inglês, se a sua resposta for não, então que você consiga ir atrás desse conhecimento que está faltando para vocês. Bom, quando a gente pensa em maneiras de comprovar esse conhecimento de inglês, quando a gente pensa no inglês do dia a dia, a gente tem certificados de Cambridge que são muito famosos, assim como os certificados do TOEFL, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Quando a gente pensa no inglês para negócios, então no Business English, a gente tem um certificado de Cambridge que serve justamente para isso, para provar que a pessoa tem esse conhecimento linguístico dessas áreas específicas, né? Então, quando a gente pensa nesse exame de Cambridge, a gente tem 3 opções. A gente tem o Business Preliminary, o Business Vantage e o Business Higher. Então, se vocês forem procurar, por exemplo, na internet sobre esse certificado, vocês têm que procurar alguma coisa tipo Cambridge English Qualification, Business, que é o certificado que a gente tem para negócios. Quando a gente pensa no primeiro nível desse certificado, que é o Business Preliminary, é para pessoas que são nível B1. Então, que tem um nível básico de inglês. O que essa prova vai cobrar de vocês? E aí, no final, quando você consegue a sua nota, o que ela prova de conhecimento? Então, que você consegue write short messages and reports and read articles. Ou seja, que você consegue escrever mensagens curtas, relatórios e que vocês conseguem fazer leituras de artigos. Depois, o segundo certificado é o Business Vantage e ele serve para pessoas que têm nível B2, então o nível acima de inglês. E o que esse certificado prova, então? Que você understand charts and write emails, ou seja, que você entende gráficos, tabelas e que você consegue escrever e-mails. E o último
que é o Business Hire, é para provar que a pessoa tem um nível C1 de inglês. E qual é o que a pessoa, o que esse certificado prova, então? Que a pessoa consegue react appropriately in different cultural and social situations. Ou seja, que a pessoa consegue reagir de forma apropriada a diferentes situações culturais e sociais. Ou seja, a pessoa tem um conhecimento discursivo para que ela consiga trocar de situações formais para informais, de pessoas de níveis de hierarquias distintos, de modo efetivo e que ela não fique sempre falando da mesma forma. É isso, espero que vocês tenham gostado da dicagem de hoje. Sigam a Age nas nossas redes sociais para que vocês tenham mais conteúdos como esse.